Obrigada, Pedro. Olá, boa tarde. Já me estão a ouvir? E estão a ver? Boa tarde. Vamos dar só aqui uns minutinhos para ver se entra mais gente. Boa tarde a todos. Bom dia aí para o pessoal do Brasil, presumo. Bom dia. Mais um minutinho. Ainda temos aqui poucos viewers. Pronto, eu vou dar início então aqui ao nosso webinar. Eu chamo-me Sónia Mendes, trabalho na Ambidata há já 10 anos e sou consultora sénior e responsável da qualidade na Ambidata. Eu sou licenciada em Engenharia Alimentar e já trabalhei também num laboratório de ensaios durante bastante tempo, durante 12 anos. E pronto, é isso. Este webinar, nós lembramos-nos de fazer este webinar porque tivemos muitos pedidos dos clientes para que aplicássemos as novas regras da 17.025 aqui à nossa aplicação, ao Laboi. E por isso, é isso que eu vou fazer agora. Vou-vos mostrar como é que nós aplicamos estes novos conceitos da 17.025 e alguns já antigos, como é o caso da incerteza, à nossa aplicação. Vou começar então aqui a partilhar o meu ecrã convosco. Ok? Se não conseguirem ver bem o ecrã, a apresentação, digam-me aqui no chat, por favor, está bem? Pronto, então este webinar é mesmo isso. Desculpa, estou aqui com um bocadinho de problema. Ok. O nosso webinar é sobre a incerteza, a regra de decisão, a declaração de conformidade, tudo aplicado ao relatório de ensaio, não é? Para nós conseguirmos emitir o nosso relatório de ensaio. A agenda deste webinar vai ser, eu vou-vos apresentar inicialmente, rapidamente, os conceitos relativos a esta área. Vou-vos mostrar como é que nós configuramos todos estes novos conceitos no LabWay, assim como aos antigos também, a incerteza, e vou-vos mostrar depois um exemplo de aplicação no relatório de ensaio e depois falamos um bocadinho no fim, se vocês tiverem alguma questão. Portanto, a primeira coisa que eu queria fazer convosco era perguntar-vos se vocês neste momento já apresentam incerteza nos vossos relatórios de ensaio. Vou lançar agora aqui uma pergunta rapidamente só para ter noção de que contexto é que estamos aqui a falar. Portanto, já lancei aqui a pergunta e aguardo aqui as vossas respostas. Portanto, aí a pergunta tem 3 respostas, ou sempre, ou nunca, ou só quando emitem declarações de conformidade. Eu não sei se vocês estão a conseguir ver a minha pergunta. Ok. Já temos aqui uma resposta só, ok. Ok, então não estão a reportar incertezas, no caso das pessoas que nos estão a ouvir, não estão a reportar incertezas nos relatórios de ensaio. Pronto, então vamos passar aqui para
para o chat. Ok, estou aqui a ler a vossa resposta, pois nem toda a gente apresenta, portanto eu vou mostrar. Portanto, eu vou mostrar inicialmente a parte dos conceitos, já todos vocês sabem o que é que são estes conceitos, eu não vou demorar muito tempo aqui porque não é o âmbito aqui deste webinar, mas vou passar por eles. Portanto, inicialmente, falando sobre incerteza, lá está, nem todos os laboratórios são obrigados a reportar a incerteza nos seus relatórios de ensaio, mas em algumas condições é necessário reportarmos a incerteza. E as condições que estamos aqui a falar no âmbito deste webinar são essa mesma, a declaração de conformidade, não é? Portanto, dependendo da legislação ou se há algum regulamento, alguma norma, que assim o diga, que não é necessário reportar a incerteza ou fazer algum tipo de regras de decisão, ou seja, considerar a incerteza na declaração de conformidade, vocês são ou não obrigados a reportar as incertezas. Portanto, este webinar é mais vocacionado para quem realmente tem que apresentar as incertezas, tem que apresentar a declaração de conformidade e, em consequência, tem que ter uma regra de decisão para apresentar esta declaração de conformidade. Portanto, no caso da incerteza, um dos conceitos novos é este conceito, que não é bem novo, mas agora é que estão a falar um bocadinho mais sobre o assunto, que é nós termos que reportar também a incerteza da amostragem, para além da incerteza da determinação e a sua combinação. Portanto, a combinação das duas que faz a incerteza da medição. Pronto, portanto, vou-vos mostrar então como é que isto se aplica aqui à nossa aplicação. Relativamente à declaração de conformidade, nós antigamente chamávamos-lhe apreciação aqui na aplicação, no LabWay, e realmente é necessário, quando nós queremos fazer uma declaração de conformidade, faça uma especificação, que o laboratório documente, ou seja, que haja um registro, uma forma de nós evidenciarmos no relatório qual foi a regra de decisão utilizada, para contabilizarmos aqui qual é o nível de risco e evitarmos aqui situações de falsa aceitação ou de falsa rejeição. Pronto, portanto, como vos disse, nem toda a gente é obrigatória a apresentar a declaração de conformidade, mas quando a apresentarem, têm que apresentar também a incerteza e a regra de decisão aplicada. A regra de decisão é isto mesmo, é a regra que descreve se a incerteza da medição é considerada quando se está a falar da conformidade a um requisito. E agora na nova da 7025 é um conceito bastante importante e que temos que reportar. Relativamente ao assunto da faixa de guarda, portanto, o ILAC G8 de 2019 é o documento que vocês podem consultar para saber um bocadinho mais sobre este assunto, e o que nós colocamos na nossa aplicação é este conceito de faixa de guarda ou de banda de guarda, que faz com que vocês possam ter uma regra de decisão uma regra de decisão a que vocês quiserem. Né? Portanto, neste caso, nós vamos estabelecer na nossa aplicação uma faixa de guarda, que é o intervalo entre o limite de tolerância e o limite de aceitação correspondente, ou seja, nós vamos ter, em maior parte dos casos, segundo o que eu percebi pelos nossos clientes, que a regra de decisão vai ser que não vão considerar a incerteza na avaliação da conformidade, não é? Portanto, chama-se a aceitação simples. Esta faixa de guarda vai ser 0, portanto, mas como este caso não é o único, nós configuramos na aplicação uma possibilidade de vocês configurarem a faixa de guarda que vocês entendam. E essa faixa de guarda vai ser a que vai nos minimizar o risco de nós termos uma falsa rejeição, uma falsa aprovação do nosso produto que estamos a analisar. Portanto, eu coloquei-vos aqui alguns casos, coloquei-vos aqui a tabela também do guia ILAC, em que antigamente, na versão anterior do guia ILAC de 2009, essa versão aconselhava, realmente remetia para a consideração da faixa de guarda como a incerteza, como correspondente à incerteza da nossa medição.
e que nem sempre é assim como vocês veem aqui. Há várias formas de nós considerarmos esta faixa de guarda, dependendo das várias áreas que nós estamos a falar. Nós temos áreas em que realmente também é considerada a incerteza, por exemplo, no caso no cálculo dos limites de velocidade pela polícia, eles consideram 3 vezes a incerteza, já não é o mais comum, que é uma vez a incerteza. Esta uma vez a incerteza, o que é que faz? É que minimiza o risco do consumidor, não é? Portanto, é o que é mais utilizado. Nas águas de consumo, não é necessário, segundo a legislação que existe. Por exemplo, no caso dos produtos petrolíferos, esta faixa de guarda ainda é mais complicada, não é não é incerteza direta, é um cálculo mais complicado. E no caso da metrologia legal, por exemplo, também não depende da incerteza do laboratório. Pronto, em relação a este caso prático que eu vos pus aqui, relativo à mais usada, que é a faixa de guarda, que é igual à incerteza, portanto, só para que vocês consigam acompanhar os desenvolvimentos que nós fizemos, tendo aqui um exemplo de um resultado que tenha dado 120 mg por litro e uma incerteza de medição de 10%, que dá 19 mg por litro, o nosso valor admissível, considerando que é 200 mg por litro, claro que isto é tudo inventado, como é óbvio, não é? Calculando a faixa de guarda, o que é que nós vamos calcular aqui do nosso lado? Considerando que estamos a minimizar o risco do consumidor, nós vamos colocar, desculpem, nós vamos ao valor admissível subtrair o valor da incerteza, portanto, 200 menos 19 dá 188, neste caso, para nós avaliarmos a conformidade deste produto, nós iríamos, se considerássemos que queremos minimizar o risco do consumidor, no nosso relatório final iríamos dizer que está não conforme, está bem? Pronto, passando um bocadinho agora à frente, para vos fazer aqui mais uma pergunta, já estou a ver que temos aqui mais pessoas aqui a visualizar o webinar. A pergunta que eu gostava de vos fazer era se vocês costumam apresentar declarações de conformidade nos vossos relatórios de ensaio. E vou aqui lançar-vos a pergunta, só por uma questão de perceber se... Ok, perfeito. Ou seja, já temos aqui 4 respostas positivas. Pronto. Ou seja, nestes casos, realmente, o que nós vamos ter que fazer é considerar todos os conceitos que eu vos disse anteriormente e, neste momento, na aplicação, vocês já conseguem fazer isso. O que vocês não conseguem fazer, por enquanto, é fazer este processo todo automático na aplicação, está bem? Portanto, e é isso que nós estamos a avançar e a desenvolver. Eu vou-vos só perguntar se vocês continuam a ver o PowerPoint, continuam a ver o meu ecrã. Estamos na parte do ecrã que diz implementação LabOELIMS. Ok, perfeito. Portanto, falando agora na parte da configuração ou da implementação destas regras aqui no nosso LabOELIMS e do que nós estamos a desenvolver de novo, explicando um bocadinho primeiro como é que vocês conseguem colocar a incerteza na nossa aplicação, que é uma das partes que não é necessário nós desenvolvermos porque já está desenvolvida, não é? Porque já temos maneiras de vocês apresentarem a incerteza na nossa aplicação. E temos várias formas, portanto, temos uma forma que calcula mesmo a incerteza, que vos possibilita o cálculo dentro da aplicação, tanto por parâmetro, por método, por tipo de amostra, que é o módulo de controle de qualidade, que vocês já tiveram um webinar com o Paulo Rego há 2 meses atrás, se não me engano, em que vocês usam o módulo de controle de qualidade, configuram que parte do controle de qualidade ou que aspectos do vosso controle de qualidade é que querem que entre para o controle de qualidade, escolhem a fórmula de cálculo. No futuro, depois também vocês vão ter a possibilidade de escolher a fórmula de cálculo aqui, escolher mais do que uma fórmula de cálculo, e
e pronto, e calculam a vossa incerteza, está aqui um bocadinho escondido, mas está aqui o cálculo da incerteza com estas condições. Portanto, isto é uma das formas que vocês têm de calcular a incerteza na aplicação. Outra forma que vocês têm é usando as fórmulas de cálculo e usando na área, no módulo das fórmulas de cálculo, principalmente os tabuladores da repetibilidade e da incerteza. Portanto, há aqui uma área na aplicação em que vocês podem configurar aqui a vossa fórmula de cálculo. Claro que tem que ser com dados que existam na aplicação, como é óbvio, não é? E vocês conseguem colocar aqui a vossa fórmula de cálculo, fazer um cálculo bem simples, aplicando as fórmulas que vocês provavelmente até têm calculadas no Excel, colocá-las aqui porque funciona tal como o Excel. Portanto, este resultado que vocês configuram aqui nas fórmulas de cálculo, depois a fórmula é anexada ao módulo de métodos de análise e vocês visualizam aqui nesta área que eu estou aqui a mostrar, aqui nesta parte das incertezas, está bem? Onde está escrito 2,5. Estes dados são inventados, como é óbvio, não é? Pronto, e é uma outra forma de vocês calcularem a incerteza, e esta incerteza, como vos disse, as fórmulas de cálculo são agregadas à parte da introdução do meta-análise, portanto, podem ser calculadas por método. Portanto, uma terceira forma de vocês calcularem as incertezas, ou melhor, de vocês apresentarem as vossas incertezas, aqui já não é por cálculo, mas por apresentação e registro da incerteza em determinados campos que temos na aplicação. Eu sei que este registro é uma das formas mais comuns dos nossos clientes até agora configurarem a incerteza dos seus, tanto da sua medição como do ensaio ou com a incerteza da amostragem. Eu não sei se toda a gente já tem esta versão da aplicação. Neste momento, vocês na parte das casas decimais já têm, na área das gamas de trabalho, a possibilidade de configurar para além do campo que já existia, que é o campo da apresentação de incerteza, e esta APR incerteza que estão a ver aqui no ecrã, terem mais 3 campos com as suas correspondentes unidades para vocês calcularem, para vocês apresentarem e registarem o vosso valor da incerteza da medição, da incerteza do ensaio ou da incerteza da amostragem. Portanto, tanto em cada uma destas 3, o que nós apresentamos no ecrã é uma célula para vocês colocarem o valor numérico e uma célula para vocês escolherem entre se o valor é em percentagem ou é o valor absoluto, está bem? Portanto, é uma combo que vocês não podem escrever, mas para vocês escolherem. Eu fiz aqui um exemplo e escolhi percentagem 9%, porque neste exemplo que eu fiz aqui na imagem, eu repliquei o que a maior parte dos nossos clientes têm, que é só na coluna apresentação de incerteza, e essa coluna é um texto, e que vai ter que ser compatível com o que nós vamos apresentar depois. Portanto, ou seja, estes campos que aqui estão, irá haver compatibilidade depois na versão que nós estamos a desenvolver com este campo apresentação e incerteza. Portanto, neste momento, vocês já conseguem configurar na vossa aplicação, nas versões que já estão disponíveis para atualizar em clientes, vocês já conseguem registar estes dados de incerteza da medição, de ensaio e da amostragem. No futuro, nós estamos a pensar em possibilitar que o campo da incerteza de medição seja possível digitar aqui o valor, mas não só digitá-lo como calculá-lo, aplicar uma forma de cálculo, uma forma de os calcular, que é a combinação entre o valor da incerteza do ensaio e da amostragem, está bem? Mas por enquanto é tudo texto, como vocês estão a ver aqui. Portanto, isto faz com que nós consigamos saber qual é a nossa incerteza de medição, não é? A nossa incerteza final. Por um destes 3 métodos, nós sabemos onde é que está o nosso campo da incerteza final para um determinado resultado. Vamos passar ao segundo. Portanto, o que é que nos falta então? Portanto, nós já temos a incerteza do nosso ensaio, falta-nos configurar então a nossa faixa de guarda para os casos que é aplicável, como é óbvio, não é? Portanto, o que nós estamos a desenvolver neste momento é a possibilidade de vocês conseguirem configurar as vossas incertezas por método de ensaio, não é? E a vossa faixa de guarda também por método de ensaio. E o que é que nós consideramos aqui? Consideramos que
vocês têm aqui uma área em que vão determinar o que é que entra para a configuração da vossa faixa de guarda, ou banda de guarda, como vocês queiram chamar. Portanto, e neste caso, o que é que nós colocamos aqui à vossa disposição, que é uma área numérica onde vocês vão digitar o fator. Se lembram no slide anterior, quando eu falei do ILAC, há vários fatores que podem ser multiplicados pela incerteza ou considerados sem contabilizar a incerteza no cálculo da faixa de guarda, portanto, no valor que vocês vão associar depois ao vosso valor paramétrico para minimizar ou minimizar o risco do consumidor ou do produtor. Portanto, este fator aqui é numérico, vocês podem digitar e podem também escolher aqui se querem ou não considerar a incerteza de medição, está bem? Por causa das áreas em que não consideram, para este fator, para esta faixa de guarda, não consideram a incerteza da medição, está bem? Mas são outros cálculos que são feitos. Portanto, depois no passo a seguir, o que é que nós vamos fazer? Quando vocês configurarem estes campos para o vosso método de análise, o que nós vamos fazer é, após vocês terem registado o resultado, já vos vou mostrar a seguir, vamos calcular a faixa de guarda através da multiplicação dos dois, não é? Caso este aqui esteja definido como sim, vamos usar a incerteza de medição. Portanto, vamos pegar na incerteza da medição que vocês viram atrás e vamos multiplicar pelo fator que está aqui registado e aplicar aos valores paramétricos. Portanto, queria-vos também falar sobre um conceito de faixa de guarda que também nos foi pedido por alguns clientes e nós já avançamos com a sua configuração e já está em uso, que é a aplicação desta tal faixa de guarda, mas na área do limite de quantificação, está bem? Portanto, alguns auditores têm deixado não conformidade em alguns laboratórios porque o LQ, à volta do LQ, o LQ, imaginem que neste caso que estamos a apresentar aqui no ecrã, o LQ é 5, e alguns auditores têm posto em causa que à volta do valor 5, caso estejamos a considerar a incerteza, também se aplica aqui a faixa de guarda. Portanto, nós configuramos aqui na aplicação um sítio onde vocês podem configurar, neste momento ainda está manual, estamos a pensar no futuro, possibilitar que este cálculo seja automático, já tendo a faixa de guarda, não é? Temos que ter a faixa de guarda. E a ideia é que vocês consigam aqui apresentar a forma em que os vossos resultados que estão próximos do vosso LQ sejam apresentados, mas os que estão dentro da faixa de guarda. Portanto, no exemplo que eu tenho aqui, o que é que nós vemos aqui é que se o vosso limite de detecção for 2, todos os valores que estejam, todos os resultados que estejam entre 0 e 2, no resultado tratado vai ficar o menor que 2 LD, não é? O texto que eu tenho aqui na apresentação. Se o nosso resultado for entre 2 e 4,5, e este 4,5 já é o cálculo da minha faixa de guarda a multiplicar pelo valor 5, não é? Que já é a minha incerteza, que eu considerei só a incerteza multiplicada pelo meu LQ. É um exemplo. Portanto, em resultados entre o LD e este valor que inclui a faixa de guarda, que está no limite inferior da faixa de guarda, nós vamos aplicar o menor que 5 normalmente. Para os valores que estão ali já muito próximos do LQ e que, considerando a tal faixa de guarda ou incerteza como vocês queiram, que pode ou não ser igual ao LQ, nós apresentamos então um menor ou igual ao LQ e não menor que o LQ, está bem? Isto é um dos requisitos do IPAC e que já está aqui configurado na nossa aplicação para vocês usarem. Eu estou a deixar as dúvidas para depois, para o final. Se, entretanto, forem necessitando de colocar aqui algumas dúvidas, podem ir escrevendo à vontade, que depois, no final, eu respondo às perguntas que fizerem aqui. Portanto, neste momento, o que é que depois, em termos de regra de decisão, temos já configurado na nossa aplicação? Se vocês já devem ter reparado nas versões mais atuais, nós já temos a regra de decisão, a possibilidade de configuração da regra de decisão em vários ecrãs.
As regras de decisão que nós já configuramos na aplicação são estas três, ou seja, a que não considera a incerteza para a avaliação da conformidade, ou a que considera minimizando o risco do consumidor, ou a que considera minimizando o risco do produtor. Portanto, no caso da primeira, não vamos mexer nos limites de quantificação, nos limites legais, nos valores admissíveis. Na segunda, vamos subtrair, ou seja, vamos fazer com que o risco do consumidor seja menor. Portanto, se for um intervalo superior, vamos subtrair a incerteza a esse intervalo superior. Se for um intervalo, um limite mínimo, vamos adicionar. Se for um intervalo, vamos adicionar ao limite inferior e subtrair ao limite superior para termos um intervalo mais curto. No caso do produtor, é exatamente ao contrário. Vamos alargar o nosso intervalo ou aumentar os nossos limites para que o produtor possa vender, entre aspas, os seus produtos vender mais produtos do que menos. Portanto, minimizando o risco de falsas rejeições. Portanto, e o que eu vos queria dizer aqui sobre a regra de decisão é que nós temos configurado na aplicação, nestas várias áreas da aplicação que vocês veem, nas entidades, nas áreas, nos pontos, no tipo de amostra, nos relatórios de colheita e nas amostras. E depois a regra que implementamos foi, claro que é do mais baixo, do baixo para o de cima, em termos de importância. Portanto, vamos aplicar aqui uma regra que depois vocês podem configurar a regra de decisão no local que for mais conveniente para vocês, está bem? Pode mesmo ser uma chave na base de dados em que vocês dizem que a regra de decisão é esta, é X, e é para todos os vossos clientes. Dentro da aplicação, dentro dessa base de dados, aplica-se a todos os clientes. E assim sucessivamente, ou se aplicar a um cliente, ou se aplicar a uma área, ou um ponto, depois vão existir umas regras que fazem com que vocês tenham o menos de trabalho possível na configuração desta regra de decisão. Automaticamente, escolhendo a regra de decisão, vai ser depois mais fácil para a frente, já vão ver o resto das configurações, para que tudo isto seja automático no relatório de ensaio e que vocês não tenham tanto trabalho em configurar o que quer que seja à mão, está bem? Pronto, em relação à declaração de conformidade, o que é que nós vamos fazer nesta apresentação? Então, a configuração nos textos modelo, se vocês se lembram, já era nos textos modelo que nós configurávamos a apreciação, não é? A apreciação agora é a declaração de conformidade. Para estes casos que estamos a falar. Portanto, criamos mais um grupo chamado regras de decisão, em que nós vamos configurar da mesma forma nos tipos de amostra, ou podemos configurar, não é obrigatório, está bem? Podemos configurar mais duas frases nos tipos de amostra que ficam automáticas depois no relatório de ensaio e que correspondem às frases que vocês querem colocar no vosso relatório de apreciação positiva ou negativa, ou seja, declaração da conformidade, de aceitação ou de rejeição, mas que estejam dentro da faixa de guarda, está bem? Portanto, vocês podem só ter a configuração da declaração de conformidade positiva ou negativa, como nós chamamos aqui, de que está conforme, que é negativa, ou que está não conforme, que é positiva, e assim sucessivamente para as que estiverem na faixa de guarda, mas não é obrigatório, está bem? Portanto, podem ter só uma aceitação ou uma rejeição, e não mencionar que está na faixa de guarda. Para além disso, neste módulo de texto modelo, também podemos configurar as frases da regra de decisão, daquelas regras de decisão que vocês viram atrás, correspondente àquelas 3 regras de decisão, por enquanto são só as 3, e que vocês querem depois que saiam automaticamente no relatório. E eu estou-me a referir ao facto de vocês quererem que haja uma área diferente no relatório, porque também podem configurar aqui na mesma frase, neste texto modelo da declaração da conformidade, correspondente às apreciações, às antigas apreciações, também podem colocar a frase da regra de decisão, não é? Não é problemático, mas nós temos possibilidade de ter esses campos agora separados, está bem? Já vos vou mostrar o exemplo depois no relatório de ensaio final.
Depois, em relação à introdução de resultados, o que é que vai ser necessário? Tal como vocês já viram agora, quando vocês digitam um resultado, não é? Vocês estão na introdução de resultados e introduzem um resultado, o que vocês querem é que o valor da vossa incerteza apareça automaticamente aqui nas colunas da introdução de resultados, para vocês poderem olhar e confirmar que a aplicação calculou a incerteza, e para além dos campos que já existem, que é, por exemplo, este da apresentação da incerteza, não é? Que é o tal que vai buscar a outro campo que já existe agora na aplicação, que vos mostre o campo aqueles 3 campos novos que eu vos falei, que é a incerteza do ensaio, a incerteza da medição e a incerteza da amostragem, que vos mostra aqui nas colunas, que vos diga aqui, que vos mostre também a faixa de guarda, portanto, ou seja, o cálculo que nós fizemos entre a multiplicação do fator e a incerteza que vocês consideram como sendo a incerteza do vosso ensaio. Portanto, depois esta incerteza final vai ser uma destas 3 que eu apresentei anteriormente, não é? Portanto, se vocês tiverem configurado no módulo de controle de qualidade, vai ser o do módulo de controle de qualidade. Se não, vai ser aquela incerteza que eu vos mostrei nas fórmulas de cálculo, se não, vai ser a incerteza que estava nas casas decimais, na área das casas decimais, que não era calculada, mas sim registada por vocês. Em último caso, será do campo apresentação e incerteza. Portanto, vamos ter aqui uma regra em que ele vai buscar a incerteza a um dos campos, dependendo do que vocês fizeram na vossa aplicação, da forma como vocês têm isto calculado na vossa aplicação. Portanto, depois da apresentação da faixa de guarda aqui, o que é que vamos fazer? Vamos apresentar também a regra de decisão que vocês escolheram e, por fim, o que vamos fazer é, dependendo da regra de decisão que vocês escolheram, vamos mostrar aqui em grelha os 3 valores, segundo aquelas 3 regras de decisão que nós já temos configurados na aplicação, vamos apresentar as 3 hipóteses. E as 3 hipóteses sendo, se falarmos da hipótese 1, que é não vamos considerar a incerteza na nossa declaração de conformidade, considerando aquele caso prático que eu vos mostrei anteriormente, o nosso valor admissível mantém-se nos 200. Portanto, não há qualquer alteração, mas vocês vão ver este valor aqui em grelha na introdução de resultados. Vão ver também em grelha a hipótese, caso vocês tivessem escolhido a regra de decisão 2, que nós lhe chamamos código 2, em que a regra de decisão é minimizando o risco do consumidor, desculpem, portanto, vamos apresentar o valor que daria do cálculo do valor admissível, portanto, e subtraindo a incerteza ao valor admissível, daria os 190, portanto, ou seja, daria os 181, portanto, 181, o nosso resultado é 190, estaria não conforme. No caso da regra de decisão 3, que minimiza o risco do produtor, nós vamos somar e não subtrair, portanto, o nosso resultado daria 219, 220, 219, arredondei aqui um bocadinho, portanto, comparando com o nosso resultado, desculpem, o nosso valor admissível, comparando com o nosso resultado, poderíamos ver que o nosso valor, a nossa declaração de conformidade ia registar como conforme. Portanto, isto é o que nós queremos que a aplicação faça. Está bem? Para além disso, queremos que a aplicação vos mostre também, não sei se vocês se lembram, quando vocês digitam aqui um resultado na introdução de resultados e esse resultado está a ser paramétricos, ou o intervalo de valores, ele assinala-vos a linha do resultado com uma cor diferente, está bem? Dependendo se é acima do VMR ou do VMA, portanto, se assinala-vos as linhas com uma cor vermelha. Portanto, vamos assinalar também as linhas para vos mostrar que estão conforme ou não conforme e que estão dentro da faixa de guarda ou não. Está bem? Portanto, com estes dados, vocês já têm tudo o que necessitam para que fique tudo automático dentro da aplicação. A única coisa que precisam é ver como é que isto depois se processa dentro do relatório de ensaio. Portanto, e na área do relatório de ensaio, o que nós fazemos é automatizamos estas frases que nós configuramos no texto modelo e
fazemos com que o relatório fique mais ou menos com este aspecto. Este aspecto este modelo é o modelo base da Ambidata e o que nós aqui colocamos foi, como eu inventei estes dados, sabem, estes resultados, como este resultado aqui de cloro residual, a incerteza da medição era 0,1, considerando que eu estou a querer minimizar o risco do consumidor, então a minha declaração de conformidade vai ser que os parâmetros assinalados a negrito não cumprem os valores definidos com a especificação que nós estamos a falar. Portanto, a aplicação o que vai fazer vai vos apresentar o valor da incerteza, vai-vos assinalar a linha a negrito a dizer que está conforme ou que não está conforme, porque vocês, para além de terem que, na declaração de conformidade, dizer se os vossos parâmetros estão ou não de acordo com a especificação, também têm que dizer a que parâmetros é que vocês aplicaram a regra de decisão e quais é que estão conformes e quais é que não estão. Portanto, eu configurei as coisas de modo separado, ou seja, configurei uma frase para as regras de decisão que eu escolhi, que foi a regra de decisão 2, e configurei uma frase, um texto modelo para a minha declaração de conformidade barra a minha apreciação, como se chamava na aplicação antigamente. Portanto, para além disso, toda esta legenda que está aqui colocada nos vossos relatórios de ensaio apresentam o que vocês necessitam em relação às incertezas de medição, mas são legendas fixas no vosso relatório. Portanto, este é o automatismo, os automatismos que nós vos queremos apresentar numa das próximas versões da aplicação, para que vocês não tenham trabalho em fazer estas configurações. Vou já abrir aqui as perguntas para que vocês possam interagir um bocadinho aqui comigo. O que eu vos queria também dizer é que neste momento existem imensos clientes aqui que já fazem isto que eu vos estou a dizer, mas de forma não automática, ou seja, com regras no relatório de ensaio. São colocadas regras no relatório de ensaio usando aqueles campos que eu vos apresentei, que eu vos mostrei anteriormente, que é a apresentação da incerteza, que é se o tipo de amostra for qualquer coisa, então coloquem a frase X, e são normalmente textos que são colocados no report e que depois só nós, na Ambidata, é que eventualmente os podemos alterar. Da forma como nós vos apresentamos aqui os desenvolvimentos que estamos a fazer, vai fazer com que vocês não precisem de fazer alterações aos vossos reportes para que tudo aconteça e tudo corra bem dentro da vossa aplicação. Portanto, o que eu também vos queria pedir é que, como nós estamos, neste momento, a avançar com estes desenvolvimentos e estamos em fase de testes dos desenvolvimentos que vos mostrei, todos os vossos contributos são úteis, porque melhor do que qualquer um de nós na Ambidata são vocês que são alguns nossos clientes, outros não, mas são vocês que nos conseguem dar um feedback mais aproximado sobre os nossos desenvolvimentos, se realmente isto encaixa no que vocês necessitam para o vosso laboratório, se está muito diferente do que vocês idealizavam ou do que vocês necessitavam para tornar isto tudo muito automático. Está bem? Portanto, eu vou então abrir aqui ao debate para que vocês possam eventualmente fazer aqui algumas perguntas. Eu volto para trás se for necessário mostrar-vos mais algum slide. Diz-me aqui a Sofia Moura que, após as configurações na aplicação, o que é necessário pedir à Ambidata para refletir essas mesmas configurações no boletim de ensaio? Pronto, então, depende de como vocês têm neste momento, como estava a dizer há bocadinho, as vossas estas configurações todas já feitas no vosso relatório de ensaio, não é? Imaginem que vocês são um cliente novo da Ambidata e a partir de agora, para um cliente novo da Ambidata, não vai necessitar de fazer qualquer tipo de regra específica para o seu laboratório,
no relatório de ensaio, porque estas regras vão se refletir e já se refletem nos templates modelo que nós temos das nossas aplicações. Para os clientes antigos, temos que analisar primeiro em que sítio é que vocês têm a incerteza configurada, verificar se configuramos ou se vos temos que alterar alguma coisa a nível de configurações para cumprir com estas regras dos automatismos. Acertando as vossas configurações e eventualmente retirando algumas coisas que sejam específicas do vosso boletim para tornar tudo isto automático, podemos, na próxima versão, quando nós já tivermos estes desenvolvimentos feitos, aplicar isto a qualquer laboratório. Neste momento, eu fui-vos dizendo quais são os desenvolvimentos que já estão neste momento numa versão de cliente e os que estão ainda em testes do nosso lado. Portanto, no caso, aquelas três colunas das incertezas, tanto da medição como da determinação, do ensaio e da amostragem, já estão disponíveis na aplicação para vocês usarem. Estão na área da configuração das casas decimais e estão escondidas na grelha. Portanto, vocês podem clicar em cima da grelha e ir buscá-las e colocá-las visíveis na vossa grelha e gravar o layout. Portanto, esses campos já estão disponíveis, já está disponível o campo apresentação de incerteza, aquele antigo, o modo de controle qualidade ou até aquela fórmula de cálculo que vocês viram. Se vocês não tiverem visibilidade no módulo das fórmulas de cálculo sobre esses campos de incerteza e da repetibilidade, peçam-nos porque nós ativamos esses campos para vocês, portanto não é problemático e podem avançar com as configurações de incerteza aí nesse campo e que ficam visíveis na introdução de resultados e prontas para usarmos nestas configurações automáticas. E pronto, e depois é só uma questão de configurar em alguns textos de modelo. Quando nós terminarmos esta parte das configurações da regra de decisão e estão prontos a usar estes desenvolvimentos automáticos. Eu não entrei muito nos conceitos, no que quer dizer cada uma das coisas, mas podemos depois fazer um webinar mais para a frente com casos práticos, de relatórios de ensaio diferentes, de boletins de ensaio uniamostra, multiamostra e dar-vos várias hipóteses, mostrar-vos várias formas de vocês fazerem a mesma coisa. Portanto, neste momento vocês estão à vontade para configurar no vosso relatório da forma como vocês quiserem. Portanto, vocês podem colocar a incerteza concatenada com o resultado, podem colocar a incerteza numa coluna à parte. Temos casos em que têm no relatório de ensaio uma coluna para a incerteza da medição e uma coluna para, uma coluna para a incerteza do ensaio e uma coluna para a incerteza da medição, que é a combinação entre a do ensaio e a da amostragem, e apresentam-nas separadamente. Temos outros casos em que só apresentam a incerteza da medição a combinada ou só a incerteza do ensaio se não tiverem a amostragem ou não for acreditada. Portanto, temos todos os casos possíveis e imaginários e cada laboratório acaba por fazer as configurações no relatório da forma como bem entende e como acha que é mais correto. Nós estamos disponíveis para vos ajudar nessas configurações e alterarmos alguma coisa no vosso relatório para ficar mais correto, de acordo com o que a 17.025 pede e com o que os vossos auditores pedem e com o vosso gosto pessoal, como é óbvio. Alguma pergunta mais que queiram fazer a alguma área que não tenham entendido? Eu sei que falei bastante rápido, mas sejam à vontade para fazer perguntas.
Assim sendo, se não há perguntas, dou aqui o webinar como terminado. Terminamos um bocadinho antes da hora, mas se não há perguntas, vou encerrar aqui o nosso webinar. Depois vocês podem, se quiserem enviar alguma pergunta, estejam à vontade para enviar tanto para o meu mail como para o e-mail da Ambidata e direcionar a todos nós na Ambidata. Nós podemos ajudar-vos. Se tiverem mais alguma questão que não se lembrem agora, estejam à vontade para nos colocar. E pronto, e visitem o nosso site, que também tem lá bastantes informações para vocês aproveitarem. Boa tarde a todos e bom trabalho.